Vou colocar uma questão hoje para a gente discutir se é possível configurar uma cultura melhor, fazermos um comparativo entre várias culturas. Será que existe uma cultura melhor ou elas todas dão na mesma? Vamos analisar essa questão que pode ser útil para essas discussões sobre determinados comportamentos que vão adquirindo as diversas sociedades. As virtudes, nós sabemos que representam o que há de melhor para coroar plenamente o ser humano. Ele se aperfeiçoa. E a própria sociedade se beneficia do cultivo das virtudes, das boas qualidades, como são a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. E irradia uma nova cultura na sociedade, nas objetivações desses comportamentos que vão se plasmar na vida de uma sociedade, nos diversos tempos. O professor Remy Brague, na conferência que ele deu sobre o que é a cultura, que sugiro vocês assistirem aqui na descrição desse vídeo, sobre o que é a cultura, considera a paideia o ideal da educação do homem grego, paideia, que podemos traduzir por humanitas, ou traduzir também por cultivo na linguagem latina. Remy Brague considera a paideia o ideal da educação do homem grego, o primeiro esboço de cultura, ou da cultura. Este conceito, que é originário aí do grego, como tínhamos falado, a paideia, deu base a essa tradução por cultura, por cultivo, proveniente do meio agrícola. A cultura, no sentido mais genuíno, aqui que representa o cultivo do que há de melhor conquistado pela humanidade. Essa depuração, ao longo do tempo e da história, do que foi melhor cultivado pelo homem. Bom, ainda que se verifique a existência de culturas muito diferentes, é possível aspirar a uma cultura melhor, como sendo a que respeite os valores humanos, a essas virtudes, que, segundo Aristóteles, tornam boas aquelas pessoas que as possuem, a essas virtudes. Ora, as criações humanas, quanto, por exemplo, ideias, leis, instituições, processos educativos, formas educativas, instituições políticas e sociais, cuidados daqueles que promovem o bem dos doentes, a educação em geral, e tantas objetivações dos valores do espírito que se plasmam através da técnica, através das construções, através da literatura, através da arte em geral. Toda a cultura vai representar algo da produção do espírito humano e se reflete na vida das nações, na vida dos povos, os valores que elas têm dentro do coração, o que criaram de melhor. Então, se os valores, as virtudes, impregnam a vida dos cidadãos e se transformam em objetivações externas através da arte, da literatura, das leis, enfim, das instituições criadas nessa sociedade, podem configurar uma cultura melhor, se melhor respeitarem a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, se respeitarem a liberdade, a racionalidade do ser humano. Então, continua absolutamente válida aquela definição do homem como um ser vivo dotado de inteligência e liberdade, razão e liberdade, e uma cultura vai ser melhor do que outra se promover melhor a natureza do ser humano. Então, de fato, será melhor uma cultura sempre que se apontar para o melhor e o maior respeito a essas duas dimensões constitutivas do ser humano, que é a vida por um lado e a razão e liberdade por outro lado. Brague, ele ensina nessa conferência, que estou sugerindo vocês assistirem, e transcrevo aqui uma frase da autoria de Brague, diz, se uma cultura
favorece mais a vida do que outra, ela é superior a esta. Se numa cultura, diz ele também, a razão, sob a forma de instituições, informa a vida de modo a favorecer um desenvolvimento durável, enquanto noutra cultura as instituições oprimem o ser humano, tolhem a sua liberdade, deformam a vida. A primeira, aquela que respeita, será superior à segunda. E o mesmo se aplica, então, à razão e à liberdade, pois será melhor uma cultura se favorecer melhor o uso da inteligência, da razão e da liberdade, do que em outra cultura que a obscurece ou pode até aviltar. Então, nesse ponto, podemos refletir sobre essa questão da possibilidade de culturas melhores e que esse cultivo se baseia e se fundamenta no cultivo das virtudes e no compartilhamento das virtudes por parte das pessoas de uma determinada sociedade. E todo o processo educativo, o processo de estímulo às virtudes, impregna a sociedade e pode gerar, com o tempo, com o uso da liberdade das pessoas, uma cultura que seja mais respeitosa da vida e da liberdade.